Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender acentuação gráfica. Eu sou o professor Manuel e nós vamos aprender a importância da acentuação gráfica, por que usá-la em algumas palavras e vamos aprender o que é oxítona, o que é paroxítona, o que é paroxítona e vamos ver dentro desse contexto onde a gente deve usar a acentuação a partir disso. Então vamos lá. Só para a gente entender alguns nuances, para que a gente saiba o que é um acento agudo, o que é um acento grave. Então vamos lá. Emprega-se sobre as vogais tônicas o acento agudo em A, E e O, para indicar o som aberto sobre vogais fechadas I e U, certo? Então vá pegando esses detalhes. A, E e O, para indicar o som aberto, e quando for vogais fechadas, I e U, certo? E sobre o fechado de alguns ditongos nasais em e ens. Isso são pequenos detalhes, certo? Mas eles não são tão relevantes para o que a gente precisa lá na frente. Exemplo, ó, as palavras aí estão. Então a gente tem aqui essa mesma regra, ó, quando for fechado, certo? E quando for aberto. Então sempre se lembrar. Aberto, A, E, O. Fechado, I e U, certo? Aqui, ó, porém, minha alma sabe mais. Então a gente vai ver isso mais à frente, na prática mesmo, nos próximos slides. Aí aqui é só para a gente fazer, como eu repito, né? A gente fazer o reconhecimento daquilo que a gente precisa saber. Quando eu chegar e disser, fulano, o que é o acento agudo? Você precisa saber. Fulano, o que é o acento grave? Você precisa saber. Certo? Então aqui, ó. O acento grave indica unicamente a crase. Então, quando eu chegar e disser qual é o acento agudo, ele vai da esquerda para a direita. Então, ele é assim. Agora, se eu disser o acento grave, ele vai da direita para a esquerda, que é utilizado na crase. Certo? Aqui, ó, o acento circunflexo, que a gente sabe qual é aqui, já, certo? O cedilha, que a gente usa embaixo do C. O apóstrofe, qualquer coisa você para, dá um print e continua a aula, certo? O apóstrofe, que é empregado para indicar a supressão de um fonema na palavra, se tiver a repetição de cacofonia. Aqui, ó, apóstrofe é como se fosse a aspas, só que só tem um lá. E a acentuação gráfica. Então, ó, trata-se da sílaba tônica que está marcado por acento gráfico. Então, se eu disser qual é a acentuação gráfica dessa palavra, você vai olhar qual é a palavra que está marcada com acento. A acentuação gráfica das palavras na língua portuguesa obedece algumas regras, a gente vai conhecer algumas. Por exemplo, aqui a gente tem que saber, pessoal, o que é um ditongo. Ditongo é a junção de duas vogais, certo? Que não se separam no momento em que a gente fizer a separação silábica. Por quê, professor? Porque se separar é hiato, certo? Então a gente tem que saber dessas duas regrinhas, que aqui de maneira mais genérica é o que a gente precisa saber de mais importante. Você bate um print do slide e usa em outros momentos, certo? Para recordar. Então, ditongo, a gente tem duas sílabas, certo? Então, vamos lá. A gente tem um exemplo da palavra saúde. A gente tem aqui, ó, a palavra saúde. Só que a palavra saúde, a gente faz a separação assim, ó. O S e o A separa do U. Então, isso aqui não é ditongo, isso aqui é hiato. Se em algum momento a gente fizer essa separação e essas duas ficarem juntas, a gente tem o quê? Ditongo. Certo? É o que a gente precisa saber de maneira mais superficial para a gente começar a entender como acentua as palavras. Até porque ninguém vai ficar lá na hora. Eita, isso aqui é uma semivogal, isso aqui é uma vogal. Eita, isso aqui eu vou separar para olhar. Não, a gente é muito mais... No início você vai separar as sílabas como eu fiz aqui, mas depois você vai fazer rapidamente, tá? Então vamos seguir. Agora a parte mais importante. Oxítonas. Então a gente tem aqui a regra da oxítona como a parte mais importante, que é o quê? Terminados em A, terminado em O. A, E e O. Professor, então toda a vida que a última palavra for mais forte, e for terminada em E, acentua? Acentua. Vatapá, trenó, jacaré, réis, maiô, cós. Então toda a vida que a primeira palavrinha dessa daqui for terminado em E, em O ou em A e ela for a mais forte, o que é que a gente vai fazer? Acentua. E a gente tem alguns exemplos aqui que são um pouco mais atípicos, que é, por exemplo, ó, terminado em em ou terminado em ens. Por quê? Em e ens é o plural de em. Então, vintém, vinténs, parabéns,
certo? E aqui, ó, acentua-se ainda as palavras oxítonas com o ditongo aberto, ó. Então aqui, ó, ditongo aberto, eu, não é eu, é el, não é ei, é ei. E não é oi, é oi. Como, por exemplo, herói, constrói, certo? Então aqui, ó, exemplo, ó, anéis, não é anéis, é anéis, herói, certo? Então, professor, o que é que eu preciso saber para a partir de hoje aprender a acentuar as palavras oxítonas? Que elas são terminadas em A, em E, em O, e que elas têm essa terminação também em e ens. E ela é terminada aqui, quando ela tiver a regra do eu, ei e oi, a gente faz o quê? A gente acentua também, agora ela tem que ser oxítona, tá? Vamos seguir nossa aula, para a gente ir para as palavras paroxítonas. Acentua-se as palavras. Agora sim, a gente tem um pouco mais, algo mais complexo, mas por quê? Porque ela tem muitas terminações, certo? Então a gente tem aqui, ó, L, N, R, X, EI, I, U, AU, AN, ON, UNS e OS. Assim, como assim, professor? Aqui a gente tem uma sequência. Você lembra que no slide anterior a gente viu aqui que para a gente ter a oxítona a gente precisava ter a primeira sílaba acentuada? Aqui é diferente. Aqui a gente vai ter o quê? A segunda sílaba vai ditar se a gente acentua ou não acentua. Como assim? A gente tem que ter, por exemplo, a palavra difícil. Difícil. Então, a gente tem que ter duas coisas. A terminação em L e ser a segunda mais forte. Ou seja, terminação em L, segunda mais forte. Sempre assim. Por exemplo, repórter. Repórter, certo? Então, vamos usar outro exemplo aqui, ó. Repórter, certo? Então, o que acontece? A gente tem que ter aqui, ó, o acento, por quê? Porque é terminado em R e é a segunda mais forte, certo? Então, não se esqueça. Aqui, ó, tem outros exemplos. Difícil, sêmen, caráter, fênix, táxi, órgão, vírus. Então, o que é que a gente precisa se apegar? Certo? A gente precisa se apegar à seguinte coisa. Tem que ter a terminação, essas terminações aqui no final da palavra, e ela tem que ser a segunda mais forte. Como é, por exemplo, aqui, ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Certo? Essa é a palavra, essa é a acentuação da oxítona. E, por último, a gente tem aqui, além disso, algumas exceções. Ó, nas palavras paroxítonas, a gente tem, ó, não se acentua de ditongos abertos, ó, ei e oi. Então, ditongo aberto é oxítona, quando ele for oxítona. Se for um ditongo aberto, paroxítona não acentua, como, por exemplo, centopeia, androide, joia, geleia. Além disso, a gente tem aqui, ó, as palavras paroxítonas terminadas em não são acentuadas, certo? Por exemplo, ó, sêmens, pólens, hífens. Então, uma coisa é a palavra hífen, outra coisa é a palavra hífen, hífens com S, porque aí você não acentua, certo? E por último, da paroxítona, as palavras paroxítonas terminadas em não são acentuadas. Exemplo, item, mantém, jovens e mais. Mas por que, professor? Porque a gente tem a palavra mais forte no em, item, certo? Então não se acentua, item, porque a gente tem aqui, ó, item. Então você tem que prestar atenção na seguinte coisa, que a gente tem que ver a terminação da palavra. Aqui a gente viu, ó, tem que ser essas terminações aqui. E além disso, precisa ser a segunda mais forte. Se não for, não adianta de forma alguma, certo? Então, aqui ela é muito mais metódico e muito mais pensado em quê? Pensado em pequenas regras. Se você lembrar essas pequenas regras, meio caminho andado. Aqui, e por último, uma das regras mais tranquilas que tem dentro da acentuação gráfica, que são a regra das paroxítonas. Que as paroxítonas elas são usadas terceira mais forte. Como assim, professor? Trânsito. Primeira palavra, segunda palavra, terceira palavra. Então, se aqui é a terceira, o que é que eu faço? Acentuo. Ah, professor, diga outro exemplo aí. Mágico. Mágico.
primeira palavra, segunda palavra, terceira palavra. Se é a terceira palavra mais forte, a gente faz o quê? Acento gráfico, certo? Então, essas regras são extremamente importantes para que você comece com proficiência a acentuar as palavras sem dificuldade, tá? Por último, para a gente concluir, a gente tem a regra do hiato, que eu falei no início, que é, por exemplo, ó, paraíso. Ou seja, a gente tem aqui, ó, quando a gente vai fazer a separação, a gente tem o quê? A gente tem o I separado do A. Então, isso aqui é o quê? Hiato. Ah, professor, e se porventura fosse junto? Seria ditongo. Então, a gente precisa se apegar a essas regras, certo? Essa regra do hiato aqui é importante porque a gente vai acentuar algumas palavras a partir dessa... Por exemplo, a gente tem aqui, ó, e... Então, a gente tem a palavra, por exemplo, aqui, saída. A gente tem aqui um hiato. Se a gente tem um hiato, a gente faz o quê? A gente vai lá e acentua, tá? Essa foi um panorama básico do que a gente precisa entender sobre acentuação gráfica. Se você gostou, me dá um apoio aí, curte, comenta alguma coisa e dê sugestão de mais vídeos para que eu possa ter mais criatividade para passar o vídeo a partir da necessidade de vocês, tá bom? Um abraço, tchau!